Você já ouviu falar sobre o Terrible 2? Vem aqui que eu vou te contar um pouquinho mais sobre essa fase enlouquecedora. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, sejam bem-vindos de volta ao canal. Antes de tudo, quero pedir aí pra você se inscrever, ativar o sininho das notificações e deixar o seu like. Vamos falar hoje sobre o Terrible 2. Terrible 2, ele é uma fase que nós chamamos de adolescência do bebê. É uma fase onde o bebê, ele está se descobrindo como ser humano apartado da sua mãe. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso para vocês entenderem melhor. Essa fase, ela ocorre mais ou menos aí entre 1 ano e meio a 3 anos de idade, né? Mas ela tem um pico quando a criança faz 2 anos, é por isso que a gente chama de Terrible 2, né? Com 2 anos de idade, né? A partir aí dos 2 anos de idade, a gente tem uma classificação que a gente chama essas crianças, né? Esses bebês de toddler. Pode estar se perguntando agora, Ianca, o que é um toddler? O toddler, ele nada mais é do que uma transição. Então, ali com 1 ano e pouquinho, a sua criança, né, o seu filho, ele ainda é um bebê. Ele faz coisas de bebê, né, você pega e leva para onde você quer. E aí, com 2 anos de idade, por volta dos 2 anos de idade, ele não é mais tão bebê assim. Então, ele já tem algumas opiniões, ele já não quer alguma coisa, ou ele quer alguma coisa, mas ele ainda não é uma criança, né? Então, por isso que a gente chama de adolescência do bebê, porque é uma fase de transição entre ele deixar de ser um bebezinho, né, estar chegando num momento ali que ele vai virar uma criança propriamente dita. Mas, por enquanto ele tá nesse meio termo, nessa adolescência, a gente chama eles de toddlers. Como eu disse anteriormente, a criança ela começa a se perceber como indivíduo. Ela já entende que ela é um ser humano apartado da mãe. Ela já entende agora de fato que ela e a mãe não são mais a mesma pessoa, né? Eles não estão grudados o tempo todo e que ele pode ter opiniões e vontades próprias. Então é uma fase difícil porque a gente começa a lidar com essa mudança de comportamento deles. Então se antes você pegava o seu bebezinho, tirava daqui e sentava ele ali e basicamente ali ele ia ficar, tirava esse brinquedo, dava outro brinquedo, ele ia aceitar, agora ele começa a ter opinião. Agora você vai tentar colocar ele ali, ele vai falar não! Alguns bebês nessa idade, né, alguns toddlers, eles já estão até falando, né, um pouco, não quer. Então ele já tem essa opinião e a gente começa a, peraí, como assim não quer? Como eles têm essa opinião de não quero isso ou quero aquilo, né, e eles já estão com essa opinião se formando de uma forma muito forte, né? Porque as emoções vêm de uma forma muito forte. As birras ficam extremamente intensas, né? Porque ele quer pegar alguma coisa, você fala, não pode. Ele quer, mas você tá afirmando que não pode, você tem que colocar o limite, né? É importante para essa idade também a gente mostrar para eles qual é o nosso limite. Qual é o seu limite? Não pode é não pode é um pouco flexível, ou você fala não pode, mas depois se ele pega você não se importa também, tá tudo bem, né? Então você precisa mostrar para eles qual é o limite. Então se você falou para ele, não pode subir ali, ele quer subir, mesmo que você esteja afirmando, pode ser que ele até vá lá e suba, você pega ele, tira dali e fala, não é para subir aí começam as birras. Essa fase da birra, ela é complicada, né? Eles se jogam no chão, eles gritam, algumas crianças ficam nervosas e querem bater, né? Nos pais ou em quem estiver perto, jogam coisas, às vezes tem criança que se agride, então assim, é uma fase complicada, principalmente para pais de primeira viagem, muitas vezes não sabem como lidar com esse comportamento, né? Então, muitas vezes, né, para quem não tem outras crianças perto, assim, para quem não tem muito contato, às vezes as pessoas não sabem, né, como funciona de fato, como é de fato, né, uma birra. E é assim, é enlouquecedor, né? Muitas vezes a gente fica realmente perdido, dá vontade de você sentar e chorar junto com a criança, porque você não sabe muito bem como lidar, né, o que fazer naquele momento tão intenso. Então é uma fase de birras muito intensas e que é realmente necessário que a gente saiba estabelecer o limite com eles, né? O que de fato pode, o que de fato não pode e ser fiel a esse limite. Porque se você fica também muito flexível, fica difícil para eles entenderem. Tá, pode ou não pode? É sim ou é não? Então precisa ser firme nesse aspecto. Nessas birras acontece uma explosão emocional muito grande. Os sentimentos, né, as emoções, elas vão vindo e eles ainda não sabem como eles vão fazer para lidar com essas emoções. Então cabe a você, pai e mãe, ensinar como eles devem lidar com isso,
conversar com as crianças sobre o que eles estão sentindo, né? É importante conversar com eles sobre isso também, porque nisso você vai ajudando ele a entender o que é esse sentimento e como ele deve lidar com isso. É uma fase também onde eles estão desenvolvendo mais autonomia, então eles querem fazer mais coisas sozinhos e às vezes eles ficam bravos, né? Às vezes pode desencadear, por exemplo, um episódio de birra porque ele estava tentando fazer algo sozinho que, por exemplo, na sua percepção de adulto estava demorando horrores e você foi lá e interrompeu a tentativa dele para fazer por ele. E aí eles ficam muito bravos, ficam muito irritados. Então é importante também auxiliar, favorecer essa autonomia. Então deixa ela tentar fazer sozinha, porque quando a gente faz por eles, você interrompe esse processo de aprendizado. Isso no cérebro deles ainda não ficou claro, então pode desencadear uma birra, né, por às vezes algo que não precisaria. Você pode deixar a criança exercitar essa autonomia dela, né, da forma dela. A birra nada mais é do que uma imaturidade cerebral. Saiba que a birra exige muito da criança. Ficar bravo, irritado, se bater no outro, jogar brinquedos. É uma energia muito grande que o corpo gasta, né, para fazer tudo isso. É uma descarga emocional muito grande, a gente precisa ter muita paciência. E para ensinar as crianças a lidarem com isso, você tem que estar calmo para que ele se acalme, né? E não o contrário, você não pode depender do temperamento dele para que você se mantenha calmo. Acolha sempre a criança, mostre para a criança que você está lá. Mostre para ela que é importante, que você está lá com ela. Mesmo que ela esteja chorando, abaixa, se afirma para ela, você quer ajuda? Como você está se sentindo? Ajuda a criança a nomear o sentimento. Auxilia a criança a entender qual é a emoção que ela está sentindo e o que ela deve fazer, né, de acordo com aquela emoção. Algumas crianças não gostam de ser abraçadas ou tocadas naquele momento da birra. Deixa ela se acalmar sozinha, se isso for melhor para ela. Quando acabar, que ele vier até você ou que você for até ele, conversa sobre o que aconteceu, estabeleça esse diálogo também para a criança saber que ela pode contar com você. E a coisa mais importante, né, por último eu deixei aqui, mas não menos importante, é não bater no seu filho durante um episódio de birra. Principalmente naquele momento, ele não faz ideia de por que ele tá apanhando. Ele já vai estar extremamente estressado, gritando, chorando, não sabendo como lidar com aquela descarga enorme de emoções que ele tá sentindo, e aí ele ainda tá apanhando. Então, assim, não vai ajudar, ele não vai parar de chorar por causa disso. Se por um acaso, por medo dele parar de chorar, ele não vai entender o que aconteceu. Então, assim, é importante não bater. Use as outras técnicas, né? Dê as opções, acolha, acalme, ofereça ajuda, tente conversar, mas não bata. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado um pouquinho sobre a explicação do Terrible 2. Espero que eu tenha te dado aí dicas, né, que tenha sido útil para você sobre como lidar, né, com o toddler nessa fase. Deixa aqui para mim se você tá passando, né, escreve aqui nos comentários se você tá passando por essa fase, se você já passou, se tá difícil, se foi difícil, o que você fez aí que te ajudou. Eu vou adorar saber e com certeza você vai também poder ajudar outras mães aqui com o seu comentário. Então deixa aqui pra gente saber. Não deixa de se inscrever no canal, de dar o seu like e ativar as notificações. Um grande beijo no seu coração, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!